Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod A, nosso podcast aqui inteiramente voltado para esse fascinante mundo das tecnologias, da inteligência artificial. Bom, o objetivo nosso aqui, literalmente, é desvendar, discutir, explicar, né, tudo sobre essa grande revolução que está causando tanto nas nossas vidas como nas vidas das nossas empresas também. E hoje o episódio é pra lá de especial. Eu tenho a honra aqui de chamar o Jackson, é o Head de Data e de IA da DaRede, que é uma empresa especializada, né, nesse universo de computação na nuvem, um parceiro super forte da AWS no Brasil, que desenvolve soluções, faz migração de nuvem, tem aplicações de IA, né, para o mercado. Então, hoje aqui a gente vai entrar no bit byte, literalmente, de desmistificar todos esses conceitos de inteligência artificial, né? Falando de deep learning, machine learning, a própria IA generativa, enfim. A gente vai ter hoje uma aula aqui com o Jackson Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença, viu, Jackson? E esse podcast é um oferecimento da MPA, Mente, Propósito e Ação, onde a gente tem como objetivo encurtar o caminho do crescimento através de conteúdo, educação, insights, ferramentas e estratégias para você aplicar aí dentro do seu negócio. Então, já clica aqui no botão para nos seguir e também bate no sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Bom, muito obrigado pela presença, Jackson. É uma honra ter você aqui participando de mais um episódio aqui do Pod A. E vamos lá, né? Vamos falar um pouco de todos esses conceitos, né? Você é um especialista de dados e também agora com inteligência artificial, porque a base da inteligência artificial são os dados, né? Então, vai ser muito legal. E pra gente começar, fale um pouquinho da sua trajetória. Claro. Bem, todo mundo, muito prazer estar aqui, pessoal. Marcos, obrigado já pelo convite, agradeço aí, prazer enorme. Sim. Pessoal, eu sou o Jackson, sou Head de Data na DaRede. Eu estou como Head de Data já há 4 anos na DaRede, mas tenho uma trajetória ali desde 2008, né, que eu venho desse mundo de tecnologia. Só que para aqueles que estão nos ouvindo são mais novos, né, era um mundo de data center, de on-premises. Marcos viveu muito isso com a gente também, né, Marcos? Sabe desse mundo? Muito. E nos últimos 4 anos, mais focados ali em cloud computing e fazendo essa trajetória. Mas comecei ali como analista de infraestrutura, fui assumindo equipes, virei DBA, na época que DBA, enfim, tinha um tapete vermelho ali que colocavam para o DBA, né? Exato. E depois acabei assumindo a questão de gestão, realmente, de formação de equipes, né? Passei por outras empresas, enfim, e finalmente estou na DaRede aqui. Só para o pessoal entender, na DaRede, a área de data ela é formada por 5 verticais. A gente tem a vertical de banco de dados, que faz toda a migração, otimização para a nuvem. Tem a vertical de BI, criação de dashboards, de BIs. Perfeito. Tem a área de engenharia de dados, que também anda muito junto, Marcos, com a área de ciência de dados. Uma coisa complementa a outra. Perfeito. E a área de ciência de dados, e recentemente a gente também está englobando a parte de desenvolvimento. E a gente vai ver até, perfeito, depois que a gente bater um papo, Marcos, que faz muito sentido a ligação de pessoal de desenvolvimento com machine learning, ciência de dados. Inclusive, é um dos skills que se espera, justamente. Perfeito. E daí vamos bater um papo aqui, vamos desmistificar algumas coisas, ser bem leve realmente. Legal. A ideia é entregar um conteúdo de qualidade para o pessoal possa consumir, enfim, e voltar aqui no canal. É isso aí, muito bem. Muito obrigado, Jackson. E já para a gente começar, né, eu acho que é muito importante, né, a gente fala, né, o tempo todo, né, dos diversos, na verdade, nomenclaturas, letrinhas, aquela sopa de letras que existe, né, no mundo da IA, questão da IA, ML, DPE, o GenAI também, né, que é a IA generativa, enfim. Para que o nosso público aqui possa entender um pouco mais, né, de todas essas diferenças, de como é que elas se conectam como um todo, né? Então, começa aí. Vamos explicar, né, no detalhe essa sopa de letrinhas do mundo da IA. Se desde a época da década de 50 já se falava em inteligência artificial, por que só agora, de fato, perfeito, isso veio à tona? Isso é verdade. E daí acho que é interessante a gente até jogar na tela aqui alguns pontos que explicam. Tem inúmeras variáveis, mas tem algumas variáveis que são mais explícitas e explicam isso daí. Boa, perfeito. O primeiro ponto, Marcos, que a gente justamente nota é a questão da proliferação massiva dos dados. Então, o ponto é o seguinte. Peraí, se a gente volta lá na década de 50,
existia uma explosão massiva de dados? Não, nem se imaginava, nem se pensava. Exato. Só que quando a gente chega ali na década de 2000, com a questão das redes sociais, YouTube, mídias, isso acaba gerando o que a gente, inclusive, conheceu, Marcos, como a era do Big Data. É isso aí. Então, nesse momento, há uma explosão de dados, que naquela época não tinha. Então, a gente observa o seguinte, Marcos, qualquer tendência que vem à tona, se ela não vem à tona no momento apropriado e não tem as condições necessárias, naquele momento ela não vai vingar. Perfeito, ótimo. E daí, juntamente com os dados, é importante que venha outra questão, que é disponibilidade e capacidade computacional. Não adianta eu ter uma proliferação de dados massiva se eu não tenho poder computacional para processar todos esses dados. Perfeito. E, Marcos, a gente está na era das clouds públicas, seja AWS, seja com Azure, seja com GCP, mas a gente nunca teve tanto poder computacional disponível. Exato. Então, você junta dados sendo proliferados de forma massiva, capacidade computacional sendo entregue. No final do dia, Marcos, você consegue, de fato, fazer uma inovação com machine learning. Perfeito. E daí tem um ponto principal, porque agora se fala muito, se qualquer aí que estiver assistindo a gente digitar no Google sobre IA, provavelmente ele vai ser levado para uma que a gente chama de IA generativa. Sim. E esse é um dos pontos de inovação agora. E esse ponto de inovação, ele começa mais recente, Marcos. Se a gente for olhar, em 2017, foi lançado um paper pelo Google, que basicamente o título é Attention is all you need. Né? Basicamente, atenção é tudo que você precisa. Okay. E ali ele chamava a atenção para o seguinte, pessoal, temos uma revolução aqui. Antes, nós não conseguíamos ou não tínhamos uma arquitetura adequada para processar esses dados. Hoje nós temos essa arquitetura. Perfeito. E essa arquitetura é chamada de Transformers. É justamente aí onde a gente tem um salto. Mas, Marcos, aí me vai justamente para o seu questionamento. Jackson, mas é muita sopa de letrinhas. É muita coisa misturada. Fala inteligência artificial, fala deep learning, fala machine learning. É tudo a mesma coisa? Tudo isso se conecta ou não? E daí, onde a gente pensa, onde que se encaixa? Quando a gente pensa em inteligência artificial, Marcos, a gente está falando de algo muito mais genérico. Sim. Qualquer sistema que eu implemente ou que eu crie, idealize, e ele, de alguma forma, imite o comportamento humano ou uma atividade humana, teoricamente é classificado como inteligência artificial. Mas isso é uma classificação mais genérica. Sempre quando você chegar numa empresa, num cliente, e ele falar, olha, eu implementei inteligência artificial. No final do dia, o que ele está implementando é, ou ele implementou machine learning, ou ele implementou deep learning, ou ele implementou IA generativa. Legal, boa. E tudo isso está embaixo de um mesmo guarda-chuva. Então, dentro de inteligência artificial, você tem a classificação de machine learning, que é um subconjunto de inteligência artificial. Perfeito. Dentro de machine learning, você tem outro subconjunto, que é o deep learning, e dentro do deep learning, você tem outro subconjunto, que é a IA generativa, que é o momento que a gente está. Legal. E, basicamente, até para a gente desmistificar, o machine learning, Marcos, é basicamente eu pegar dados do passado, então eu tenho um histórico de informações, perfeito, de coisas que aconteceram. Eu pego aqueles dados e coloco um algoritmo de machine learning para falar assim, olha, eu como ser humano não sou capaz de olhar para 1 bilhão de linhas e identificar um padrão. Mas você, como algoritmo, consegue identificar um padrão para mim. Então, ache um padrão em dados históricos. Se a gente fosse classificar machine learning, Jackson, uma classificação simples é buscar padrões em dados históricos. Porra, que legal. Essa é a classificação para machine learning. Boa. E daí a gente entra talvez em deep learning e fala assim, mas espera aí, qual a diferença então? Machine learning é buscar padrões que o ser humano não é capaz de visualizar a olho nu. Perfeito. Em dados históricos. Quando eu começo a mexer com machine learning lá atrás, Marcos, a gente lidava basicamente com textos e números. Por exemplo, às vezes como um comercial, eu falo, poxa, eu gostaria de criar um modelo que me desse um forecast das minhas vendas. Eu quero que ele tenha visão lá do futuro e me diga, por exemplo, com base em todo o meu histórico, qual é uma estimativa, um forecast do que eu vou vender no segundo semestre, que ainda está para vir. Perfeito. E isso é bem um caso prático. Então, a gente lidava com números, lidava com palavras.
Só que, Marcos, o mundo não é feito só de números e palavras ali. A gente, às vezes, tem imagens. Exato. Imagens é uma entrada complexa. Às vezes, eu tinha que fazer como entrada um vídeo, por exemplo. Isso também é uma entrada complexa. Então, eu não posso usar a mesma tecnologia que eu uso para processar números e letras para processar imagens e vídeos. Perfeito. Por exemplo. Ótimo. Então, eu tive que criar uma nova tecnologia, nós tivemos comunidade de criar uma nova tecnologia, que é o Deep Learning, que é basicamente, criou o que a gente chama de redes neurais. Basicamente, você imitou o funcionamento do cérebro humano, criou redes neurais para falar assim, para processar uma imagem ou um vídeo, eu preciso de uma arquitetura diferenciada, que é justamente a arquitetura de Deep Learning. Ou seja, eu imito o cérebro humano para que eu seja capaz de olhar para uma imagem, reconhecer aquela imagem e depois poder fazer uma classificação para você. Então, Marcos, quando a gente fala de classificar imagens, essa imagem é uma imagem, por exemplo, é de um cachorro ou de um gato. Essa imagem é uma imagem de uma arma, por exemplo. Essa imagem é uma imagem de um cartão de crédito. Por trás, eu estou usando uma arquitetura de Deep Learning para fazer isso. Porque eu não estou lidando mais com inputs simples. Eu estou lidando com inputs complexos. Deu para captar? Deu. Perfeito, perfeito. E até a questão da saúde, né? Usa muito isso para identificar ali nas imagens, né? De exames e tal. Por exemplo, nesse que você deu, na vertical de healthcare, por exemplo, é muito comum você usar para identificar e pré-processar uma imagem, por exemplo, de um possível câncer. Exato. Poxa, o médico ele consegue identificar isso? Consegue, mas uma máquina consegue processar isso simultaneamente, paralelamente, uma quantidade infinita quase. É isso aí. Então, tira uma sobrecarga, às vezes, e ele fica como um terceiro nível ali, realmente olhando essas imagens. Então, é um exemplo. E daí você fala, poxa, beleza, então eu tenho ali textos e números vindo de um lado, machine learning identificando padrões, eu tenho um deep learning com uma arquitetura mais robusta para tratar imagens e vídeos, fazer o reconhecimento. Mas o que diferencia da IA generativa? E daí esse é o ponto. Com o deep learning, Marcos, a gente pegava e criava modelos de classificação. Perfeito. Então, o que você fazia, Marcos? Você dava uma série de imagens para esse modelo e falava assim, olha, aprenda, por exemplo... no caso do healthcare que a gente colocou de saúde, aprenda, por exemplo, o que é uma imagem de um tumor. E você tinha que alimentá-lo com uma série de imagens para que ele aprendesse isso. Perfeito. Então, ele aprende o que é uma imagem, as características dela, que no final é basicamente ele está olhando os pixels e cada pixel é um número para ele. Exato. Ok? E daí depois você joga novos conteúdos falando assim, olha, eu já te treinei, agora eu vou jogar um novo conteúdo que você ainda não viu e você vai me dar a resposta que eu espero. Perfeito. Se, por exemplo, essa imagem tem ou não um tumor. É um exemplo. Tem vários outros exemplos. Classificação de animais, como a gente comentou. Identificar questão de segurança. Segurança. Reconhecimento facial. Poxa, talvez uma pessoa ali que está sendo procurada. Então, você alimentou antes com várias fotos, ele reconheceu o perfil e ele vai procurar na rua, por exemplo, com câmeras de vigilância, se aquele suspeito está. Exato. E daí vai dar a identificação. Perfeito. No Deep Learning, a gente tinha isso. Então, você cria modelos de classificação. Você ensina ele algo, ele classifica depois para você se é aquilo que você está procurando ou não. A gente dá um outro salto quando a gente fala de IA generativa. Porque agora, Marcos, eu não estou mais simplesmente classificando um conteúdo. Eu estou gerando um novo conteúdo. Perfeito. Então, eu não estou mais falando para você se é um gato, se é um cachorro, se é uma arma, ou se é um suspeito. Eu estou gerando um novo conteúdo que antes não existia. E por isso generativa. É justamente esse é o ponto. E começa a interpretar aquilo que está acontecendo, né? Então, você consegue, através de uma imagem, por exemplo, falar, não, aquele cara está fazendo alguma atividade suspeita, né? Ele começa a trazer inteligência efetiva, né? Input, né? Na verdade, de informações, correlacionando tudo isso através das classificações, através desses aprendizados todos, né? É bem interessante toda essa evolução, né? E daí, até sobre isso que a gente falou de inputs e outputs, uma imagem que até clarifica melhor como a gente comentou, por exemplo, no Machine Learning aqui, eu tenho, às vezes, uma entrada bem simples para uma saída simples. Então, eu tenho uma entrada simples que poxa, eu tenho números como entrada. E o que eu quero fazer? Eu quero um forecast, cara. Um forecast do próximo ano, por exemplo. Forecast de vendas do próximo ano, eu quero saber.
Então, isso é entrada simples com output simples. Se eu vou já para o Deep Learning, como a gente falou, a entrada ela é complexa. Muitos elementos, várias formas. Vídeo, né? imagem, já não é uma entrada muito simples. E quando eu vou para a IA generativa, justamente tanto a entrada ela passa a ser complexa como a saída. Exato. E daí a gente começa a usar, Marcos, por exemplo, como entrada, o que a gente chama de NLP. Natural Language Processing, processamento de linguagem natural. Isso, exato. Eu começo a interagir com o modelo como se eu estivesse falando com qualquer pessoa que eu interajo no dia a dia. Ou seja, na minha linguagem natural, na minha linguagem nativa. É isso mesmo. E o modelo entende isso. Boa, perfeito, Jackson. Isso é bem legal, obrigado pela explicação. Acho que isso aí para o povo, né, o nosso telespectador aqui que está assistindo a gente, começa a entender todas essas fases da evolução. E a gente sabe que não para por aí, né? Isso é só um começo de toda a evolução que vai trazer. Mas eu faço uma correlação muito grande, né? Porque assim, até então a gente tinha muito chatbot pré-definido, né? Então, era uma entrada simples, você selecionava lá, o caminho X, você dá as opções, o cara vai navegando nas opções que você vai dando para ele sem uma interação. E hoje, os chatbots, eles são abertos. Então, você pode perguntar qualquer coisa, ela vai interpretar aquilo e vai buscar a melhor solução para aquela resposta, aquela pergunta ou aquela solicitação que está sendo feito, né? E isso é muito interessante e abre um espaço gigante para você atender no RH, para você atender em vendas, para você atender na área de suporte, porque você abre, as possibilidades são inúmeras, né? Isso é importante que você colocou, Marcos, porque no passado realmente a gente teve muito contato com esse tipo de chat que você falou, que é o que a gente chama de árvore de decisão. É isso. Porque basicamente você tem um if then else ali. E, assim, ele tem uma árvore de decisão onde ele vai percorrer um caminho já pré-determinado. Então, ele não está esperando uma nova situação. Eu fui treinado para isso, ou você segue essa árvore de decisão, ou não vou conseguir te ajudar. Exato. Não vai fluir a comunicação. No caso agora de um chatbot com IA generativa, a gente elevou o conceito, quebrou um paradigma. Não existe mais a árvore de decisão. Eu vou conversar com você de um fluxo normal de uma conversa. É isso mesmo. Você vai me mandar as perguntas. E qual que é a grande sacada, Marcos? Por exemplo, quando a gente fala de IA generativa, acho que é até importante, por trás da tecnologia de IA generativa, qual que é o core? Qual que é o core? O core é uma tecnologia que a gente chama de modelo fundacional. É isso aí, perfeito. Então, por trás de toda a IA generativa, existe um modelo fundacional. Mas como que é isso, Jacques? Como assim um modelo fundacional? Basicamente, lá no passado, a gente precisava treinar um modelo para fazer uma determinada task. Então, você pegava o conjunto de dados da task que você quer desenvolver e você treinava esse modelo para que ele aprendesse a realizar aquela task. Quando a gente fala de IA generativa, basicamente, a gente está falando de comunicação de linguagem natural. Então, basicamente, a IA generativa ela precisa estabelecer uma comunicação fluida. O que ela fez? Ela foi treinada com dados, basicamente, do mundo todo. E a gente está falando de dados da internet. E, assim, é absurdamente... Assim, a gente está falando de processamentos gigantescos. Gigantesco, exato. Imagina você navegando em todas as páginas da internet, de forma bem lúdica aqui, navegando em todas as páginas e absorvendo todo aquele conhecimento. É isso mesmo. Uma vez que você absorve todo aquele conhecimento e você começa a interagir com esse modelo fundacional, ele aprendeu tudo que está nesse documento da internet. Então, ele relaciona. O grande objetivo dele, talvez a maioria do pessoal que utiliza não saiba, mas o grande objetivo da IA generativa, quando você interage ali com o chat, é ele saber exatamente qual que é a probabilidade, qual que é a palavra, a próxima palavra. Ele precisa descobrir qual é a próxima palavra. Essa é a grande sacada de um chat GPT. Ele tenta descobrir qual que é a próxima palavra que ele tem que colocar. E, para isso, ele coloca probabilidades. Ele vê o que você perguntou, analisa o que ele já aprendeu, ele fala, olha, a probabilidade da próxima palavra eu começar a responder com isso é muito alta, então eu coloco. E ele já coloca, é isso aí. E eu acho que até conecta com outro ponto que eu queria colocar aqui, que é a quebra de paradigmas, né? Que a IA, né, generativa, ela traz para o mercado, ela traz para o universo todo de tecnologia, né? Então, essas mudanças, né, essas grandes mudanças,
que vão ainda acontecer. Como é que você enxerga esse ponto, essas quebras de paradigma, né? Tá aí, eu acho que é esse ponto que você colocou, né? Porque assim, a primeira quebra de paradigma era justamente a gente sair de um modelo que ele basicamente classificava as coisas para mim e começar a entrar num novo mundo de geração de conteúdo. Então, agora, ela está muito mais ativa. Então, existe até uma briga sobre isso, tipo, peraí, conteúdos gerados por IA e conteúdos gerados por artistas. Então, tem até uma discussão nesse sentido, porque abriu novas possibilidades, novos caminhos que a gente não esperava. Justamente que linka com a chegada daquela arquitetura Transformers. Mas tem um ponto também de virada, e que eu mostro aqui, Marcos, que é justamente o seguinte. No passado, se a gente observar, e está aí na tela, eu precisava... Se eu falasse assim, olha, poxa, eu preciso de um modelo que sumarize texto para mim. Perfeito. Ok, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um algoritmo, treinar ele em vários textos sumarizados para que ele aprenda isso e falar... Como fazer? Opa, entendi o que é uma sumarização de texto. Compreendi. Gerei um código aqui, que na verdade é um modelo. Sim. Gerei um modelo que acho que atende à sua necessidade. Me teste. O testar seria o que a gente chama em machine learning de faça uma inferência. Que é basicamente, coloque uma informação e veja se a saída é o que você espera. É isso aí. No passado, Marcos, para cada task que eu precisava fazer, se eu preciso sumarizar um texto, cria um novo modelo. Se eu preciso traduzir um texto, cria um novo modelo. Se eu preciso fazer um chatbot, cria um novo modelo. Tá. Na hora que chega a IA generativa, ela tem essa quebra totalmente de paradigma. A gente não só mais cria vários modelos, mas a gente só pega um único modelo, que é justamente o modelo fundacional. Perfeito. É isso aí. As grandes empresas, Marcos, e quando eu falo grandes empresas, a gente pode pensar aí na Meta, a gente pode pensar aí na própria AWS. A gente tem uma outra empresa que é uma startup que se destacou muito, que se chama Anthropic. Anthropic, sim. Que tem um modelo cloud ali. Basicamente, eles têm condições de processar bilhões e bilhões de informações e eles criam esse modelo pré-treinado. E na hora que eles disponibilizam esse modelo, eles falam, olha, a partir desse modelo, você pode fazer várias tasks, você não precisa treinar um novo modelo. Exato. Isso facilitou muito, né, a implementação, né, das tasks. Marcos, assim, muitas empresas lá no passado tinham uma sobrecarga de, poxa, eu preciso pegar os dados, treinar o modelo, ter o cientista de dados aqui e tudo mais. Agora, é disponibilizado para você algo já pré-treinado. Então, até quando a gente fala, por exemplo, o chat GPT. O P, a letra P, é justamente de pré-treinado. Ele está dizendo assim, ó, eu já fiz o treinamento. Eu já tô pronto, né, na verdade. Já tô pronto. O máximo. Lógico que vamos treinar mais, né? Porque aí tem as particularidades, mas já tô aqui pronto para estar ativo, né? Você não sai o famoso from scratch, o do zero. Pega essa massa de pizza aqui, essa base, e a partir dela, especialize para o seu negócio. É isso aí. Esse é o ponto. Então, assim, isso muda muita coisa. Mas como que isso muda no dia a dia das empresas? Muda a adoção, Marcos. Porque lá atrás eu tinha um esforço muito maior. Eu tinha que criar isso do zero, modelo e treinar tudo mais. Agora eu posso pegar um modelo pré-treinado e, através dele, começar a implementar em necessidades da minha empresa, né? Justamente para ter uma melhoria ali de processos, de otimização e tudo mais. Que legal, Jackson. Isso é uma evolução, assim, tremenda. E não vai, e é aquilo, né? É só o começo, porque não vai parar por aí. Vai vir coisas cada vez maiores, né? E cada vez mais fácil e ampliando o task, né? Que é a tarefa em si, que é o que a gente quer que a inteligência faça. Então, abre mais ainda espaço para você poder criar uma série de funcionalidades, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com essa evolução que a gente vê hoje, que todo dia tem uma ferramenta nova, né? Todo dia tem alguma coisa sendo desenvolvida, sendo lançada para resolver uma task, né? A gente até começou antes do nossa gravação aqui do podcast, a gente falou de uma ferramenta que faz ata de reunião, né? Então, é isso. Daqui a pouco tem outra que vai fazer não uma ata de reunião online, mas vai fazer a ata de reunião aqui presencial. E assim vai, né? Então, é bem interessante, né? Esse aspecto, né? Bom, então,
assim, essa questão da tendência, né? Você colocou aqui, eu acho que é bem interessante. Mas o que você, assim, acredita, né, que vai dominar o mercado? Né? Qual é a linha que vai dominar o mercado aí com relação à IA generativa, né? Especificamente sobre a generativa, Marcos, eu vejo muito espaço, o que a gente chama de sistemas especializados. Tá, perfeito. Para a gente entender o porquê isso. Marcos, quando eu pego hoje no mercado, como a gente falou, o core da IA generativa, ela vem do modelo fundacional. Nada mais é do que um modelo que foi treinado em uma gama massiva de dados da internet. O que acontece? Ele foi treinado numa realidade que é uma realidade do mundo, da internet, do www. Não é necessariamente a realidade da sua empresa. Perfeito. E aí onde tem uma virada de chave, quando empresas estão pegando esses modelos fundacionais como base, mas fazendo um trabalho ali de deixar ele especializado para determinadas verticais. Porque ele precisa disso. Então, se eu estou numa vertical de financial, não necessariamente um modelo público que você pegar, ele te vai responder ou vai ter o tratamento e até a forma de interação como você esperaria num mundo financeiro. Perfeito. Então, você pode começar a trazer para esse modelo fundacional toda a carga daquela vertical. Inclusive, colocando qual a persona que ele tem que assumir. Exato. Você é do mundo financeiro, você trabalha na Bolsa de Valores, você faz transações com a B3. Tal. Você começa a dar uma persona ali para ele, você começa a alimentar ele de características daquela vertical. Perfeito. E ele começa a ficar especializado nisso. Jacques, mas qual o grande benefício disso? O grande benefício é que no final, Marcos, no final, o que todo mundo espera de IA é melhorar, de certa forma, a acuracidade. Ou seja, ter uma resposta mais assertiva possível Perfeito. da questão que eu coloquei. Se eu começo a Isso acontece a gente como humanos, Marcos. Eu poderia, sei lá, estar envolvido em 5 verticais. Cara, eu vou estar especialista nas 5? Não, mas eu vou conhecer das 5. Agora, se você me pegar e eu focar em uma vertical... Eu vou falar muito melhor, né? Muito mais propriedade daquilo, né? Exatamente. É esse o ponto. Então, assim, sistemas especializados... Isso tem uma assertividade muito maior. Inclusive, o próprio negócio começa a adotar ele como uma forma mais fácil de adesão, porque ele fala, caramba, ele está exatamente dando as respostas que eu imaginava, que eu esperava. Isso está resolvendo a dor do meu dia. Eu vou continuar interagindo aqui com ele. Então, assim, isso faz muito sentido. Agora, o famoso não existe almoço de graça. Exato. Né? Quando você precisa customizar um modelo fundacional... você tem que gastar muita energia. E quando eu falo energia, existe sim a energia do trabalho, mas existe a energia real, que é o processamento. Energia é energia literalmente, mesmo. Né? Exato. E isso é uma coisa assim que foi um dos grandes motivos da gente chegar no estágio que está, você comentou lá claramente, a questão, né, do volume de dados, mas a capacidade hoje de processar todos esses dados, né? E eu acho que esse foi o grande salto que a gente conseguiu desenvolver, né? A humanidade como um todo, assim, de trazer soluções com processadores cada vez mais potentes, né? A GPUs ali para poder processar tudo isso. E como essa tecnologia ela não para também, né? Ela está sempre buscando evoluir, vai ter mais capacidade ainda para processar e aí hoje a geração de dados ela é gigantesca, né? Gigantesca. É o novo petróleo, né? Isso a gente já se fala já há bastante tempo, né? E óbvio, né? Decisões baseadas sempre em fatos e dados reais ali, ou seja, históricos ou reais. É uma linha de desenvolvimento muito claro, né? E as empresas estão buscando para cada vez mais você ter dados, seja do seu cliente, seja do seu funcionário, seja da sua produção, seja do seu produto, né? E processando tudo isso. Então, essa evolução, né, do processamento vai abrir cada vez mais campo para poder chegar nesse nível e processando isso vai trazendo mais funcionalidades, mais tasks, né? Isso é muito legal. E como é que você vê, agora entrando um pouco mais na da rede, né? Como é que você vê essa parceria da AWS
junto com a da rede para oferecer aí tanto soluções de IA como também soluções de nuvens, né? A gente é parceira da AWS de longa data. Sim. Então, estamos muitos anos junto com a AWS e todos os projetos a gente se conecta com a AWS para entregar valor ao cliente. E existem alguns mecanismos que facilitam isso. Um ponto interessante, Marcos. Quando às vezes a gente precisa entregar um projeto de infraestrutura, que seja uma migração e tudo mais, isso não necessita mais de uma prova de conceito. Isso já foi passado, tá lá, né? já foi batido, todo mundo sabe como funciona. Cara, vamos fazer um business case aqui, a gente mostra para vocês, vamos migrar e é isso. Perfeito. Esse mundo ele muda um pouco quando você fala de um projeto de IA. Por quê, Marcos? Dificilmente o cliente ele vai chegar e falar assim, poxa, ok, acredito nesse projeto, bora implementar em produção e vamos ver. Não, ele vai falar, meu amigo, peraí, eu não consegui visualizar ainda como isso vai se encaixar e como que vai ser entregue na ponta. Perfeito. Eu preciso de uma prova de conceito. E aí é teste real, né? Então, assim, não é em produção, mas há um teste real, né? Mas real da ele estrutura. precisa se sentir seguro. Perfeito. E esse mecanismo da POC, Marcos, é um mecanismo muito interessante, onde a gente, juntamente com a AWS, a gente consegue, muitas das vezes, até subsidiar. Então, às vezes, financeiramente, tem até um blocker ali. E a gente consegue tirar esse bloco, às vezes até mesmo financeiro, juntamente com o apoio da AWS, para você, peraí, cliente, você não está confiante, então vamos colocar aqui um mecanismo de POC, onde a gente vai, junto com o parceiro da rede aqui, te mostrar o quanto isso agrega de valor para o seu negócio. Perfeito. Você vai ter uma tranquilidade, porque você já vai ver um resultado na mesa, e daí depois disso, a gente avança justamente para a conversa de colocar isso em produção. Perfeito. E assim, outro ponto, Marcos, é que nesse tipo de projeto, não adianta. Você tem que conversar com o negócio e entender a dor de negócio. Jackson, existem caixinhas fechadas? Com certeza existem. Que vai ter um nicho específico que pode adotar essa caixinha fechada. Mas dependendo do negócio, Marcos, é muito específico. Exato. E o que eu sempre tento provocar com o cliente é o seguinte. Cliente, tenta agora esquecer um pouco a tecnologia no nosso bate-papo, porque às vezes o cliente... Às vezes ele está um pouco pressionado, Marcos, até pelo mercado, dizendo assim, diretor, você precisa inovar, cara. Exato. Você precisa dar uma resposta para a empresa. E aí, você não está usando IA generativa. E aí, cadê o seu data lake? Ele está pressionado pelo negócio. Só que às vezes ele escolhe um mecanismo errado, que ele fala, por exemplo, ele chega e fala, poxa, eu preciso implementar IA generativa. Eu falo, olha, o que você precisa no final do dia é resolver o problema do seu negócio. Se vai ser com IA generativa, beleza. Mas não necessariamente você precisa implementar uma IA generativa. A questão é você entender a dor, né, daquela função, né? Isso eu falo bastante também, já que você pegou num ponto muito legal. Que assim, as empresas elas estão, né, sendo pressionadas, né, naturalmente, por implementar a inteligência artificial dentro dos negócios. Mas você tem que começar pelo princípio, né, cara? O que a gente vai começar? E uma das coisas que o pessoal falou muito lá na AWS, que eu achei sensacional, né, no AWS Summit, foi exatamente a questão de começar pequeno. Cara, pega uma dor e vamos resolver. Se vai ser com IA generativa, se vai ser compartilhando, tanto faz, né? A gente tem que buscar atender uma dor, né? Então, seja melhorar a experiência do seu cliente, seja atender melhor um pós-venda ou um pré-vendas, enfim, tanto faz. Mas comece pequeno, né? Isso é uma frase que é bem utilizada lá, inclusive, tá? que é o pense grande, mas comece pequeno. É isso aí. Cara, você pode... Olha, Jackson, mas eu tô viajando aqui, eu acho que lá na... Pô, legal, pensa grande, cara. Mas começa pequeno. Começa com uma funcionalidade, né? Exato. E assim, o entendimento do negócio no sentido, cara, deixa eu ver o que tá permeando o seu negócio, me fala mais sobre ele, deixa eu captar onde a gente pode implementar. Isso faz muito sentido. E outro ponto que faz muito sentido que eu falo pro pessoal sempre, Marcos, vamos falar sobre a sua dor, ok, mas deixa eu enxergar, deixa eu tentar entender o quanto a sua dor patrocina esse tipo de projeto. Mas como assim? O quanto a sua dor patrocina esse tipo? É porque assim, Marcos, pode ser que tenha uma dor na mesa e essa dor ela pode ser legítima, tá? Sim. Só que eu falo, pessoal, vamos um pouco além. Vamos imaginar aqui
que essa dor foi resolvida. Como ela se converte pela sua empresa? Ela diminui seu churn, ela aumenta seu revenue, me quantifica. Reduz custo, né? Tem que ter uma... Porque se você não consegue nem quantificar, fala, meu amigo, talvez seja uma dor muito, porque ela não vai ser patrocinador desse projeto. Então, vamos achar algo que vai compensar para você. Vou te dar um exemplo aqui, Marcos. Um cliente X, enfim, que entrou em contato com a gente e era sobre... Seria uma gestão inteligente de estoque em supermercado. Né? Uma rede de supermercados. Boa. E, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Ele falou, olha, às vezes a gente pensa, pô, sei lá, 1 milhão, 2 milhões? Pensa, nossa, é um projeto caro. Depende. Ele falou que ele perde por ano 20 milhões com isso. Então, você compreende que fala, peraí, cara, esse remédio que você está me dando é muito barato, perto da dor que eu tenho. Exato. Tá tudo certo, cara. O problema é que eu tenho patrocínio nesse projeto. Vamos atacar esse problema. É isso aí. E até em cima disso que eu até ia te perguntar um case real, né? Um case que você poderia compartilhar com a gente aqui. E o impacto que isso trouxe. Pô, você trouxe um case legal, mas se quiser trazer outro, pode... Sim, é que tem 2 que estão bem recentes, inclusive, que a gente já teve até legal, né? Por parte do cliente. Que é um que a gente está terminando até a implementação, mas já está em produção, que é na própria Friboi. Pô, legal. É bacana porque a Friboi, ela faz ligação com uma série de fazendas ao longo do Brasil aqui e também mundo, né? Mas principalmente olhando o Brasil. E o que acontece? Ela faz essas parcerias com as fazendas porque justamente ela precisa da matéria-prima. Só que, Marcos, para você ofertar uma matéria-prima para uma Friboi, a quantidade de documentos que você precisa enviar. Super alinhado lá, né? A verificação que tem que passar esses documentos e tudo mais é gigantesco. E existia um departamento específico na Friboi que justamente recebia todos esses documentos e depois ia lá e caçava todas essas informações que precisavam. Porque às vezes você manda um documento que ele tem 50 páginas, mas você precisa é de 4 campos. Isso acontece. Sim, uma informaçãozinha que está lá no meio do Exato. negócio. E aí, um outro ponto é que, às vezes, algumas documentações vinham com qualidade baixa. Eu vou falar que a real, por exemplo, teve fotos que a gente recebeu que mais aparecia a barriga do fazendeiro do que o próprio documento. Porque ele pegou aqui... Tá ali em pau, né? E mandou. Lógico. Então, eles tinham uma dificuldade, às vezes, de ver. A gente criou toda uma plataforma, primeiro, para cuidar da extração da informação. Perfeito. Então, todas essas fazendas se conectam nessa plataforma. Hoje é enviado esses documentos. A plataforma ela já faz toda a extração, que antes era feito por humanos. Então, existia um departamento para fazer essas extrações. Hoje tem toda uma plataforma inteligente que extrai todas essas informações, coloca em formato de tabela, formulário bonitinho, armazena em um banco de dados. E na frente disso, a gente colocou um chatbot com IA generativa para que quando você queira consumir essas informações de qualquer documento, de qualquer fazenda, você simplesmente fala em linguagem natural. É só pedir. Então, assim, você tinha um departamento que fazia extração, validação de informações. Perfeito. Agora você tem uma plataforma fazendo extração desses documentos. Inclusive, se o documento vem de forma errada ou faltando, a gente já avisa o cara que mandou. E depois você tem uma interface muito simples de consumo dessa informação. Essas pessoas foram transferidas para outro setor para realizar até uma atividade mais nobre do que simplesmente ficar extraindo todas as informações. Marcos, a gente está falando hoje, nesse Data Lake, que tem mais de 9 milhões de partes de documentos. Então, imagina, né? O quanto de economia de tempo, óbvio, o recurso financeiro também, porque essas pessoas estavam ali, e a diminuição dos erros, né? Eu acho que esse é um ponto... Esse é o ponto principal. Porque, querendo ou não, cara, você tá ali olhando um monte de documento. Beleza, no começo do dia é uma coisa, no final do dia você tá com os olhinhos até embaralhados lá. 9 e aperta 2, e vai botando as informações tudo errado. Exato. E isso é passível de erro, né? E aí depois, para consultar ou para ter algum tipo de problema, pode ser... E um outro é que a gente fez recente, até foi gravado um vídeo na AWS Summit com um cliente nosso que chama Futebol Card. E ele basicamente faz o acesso, tem as catracas onde você faz acesso aos estádios, quando você vai assistir um jogo de futebol. E ele precisa garantir muito que o seu reconhecimento facial bata com o seu cadastro que foi feito. Senão, basicamente, você não entra no estádio, né, para assistir o jogo. E ele estava tendo muita dificuldade, porque estavam acontecendo muitos casos de pessoas que chegavam até a catraca e às vezes não conseguiam entrar.
Isso acontecia porque ele tinha um problema no cadastro dele. Ele não estava fazendo uma validação, um tratamento de imagem. Eu poderia até ter trazido aqui, mas ele chegou a enviar para a gente um exemplo de um torcedor que não entrou. E basicamente o torcedor estava virado de lado, a foto que ele tirou, com Juliette. Boné, né? Exato. Acabou, né? Não vai... Então a gente criou um novo modelo de, basicamente, isso reconhecimento de imagem ali, né? Visão computacional, onde quando a pessoa vai fazer o cadastro, a gente avisa também justamente se tem esses adereços, né? Tira, substitui, para deixar a cara limpa do pessoal. Perfeito. O outro ponto é que ele preenchia ali os dados dele quando ele ia fazer o cadastro. Agora a gente colocou uma outra camada que é o quê? Coloque também uma foto do seu documento, passaporte, RG, CNH, enfim. E daí o que a gente faz? A gente roda uma tecnologia da AWS chama TextExtract, onde a gente extrai essas informações do documento e a gente compara com o cadastro que ele fez. Boa. Para ver se dá match e pega a foto do documento dele e compara com o que ele passou ali no cadastro. E a gente também faz ligações com órgãos governamentais para entender se aquela pessoa é procurada ou não, enfim, tem algum problema ali. Isso para estágio, Marcos, é muito importante. É muito importante. Porque você tem um volume muito grande de pessoas entrando ali e tal, e depender de alguém, identificar alguém, esquece, né? Eu acho que isso tem que ser 100% digital. Inclusive, nas Olimpíadas teve bastante disso, né? Hoje, até essa Olimpíada, né, de Paris, ela foi uma das... as primeiras aí, digamos assim, a usar muita tecnologia de inteligência artificial. E aí, uma das frentes era na segurança dos estádios ali, de tudo, né? Que estava sendo feito usando esse tipo de tecnologia, né? Pô, muito legal. Agora, voltando aí pro mercado de trabalho, né? Como é que você enxerga aí as habilidades essenciais que um profissional, né? Que ele deseja trabalhar com inteligência artificial, ele precisa ter? O que você recomenda aí para as pessoas? Isso é muito importante, porque a gente está falando de perfil, de skill, características, e principalmente aqui no hard skill. Obviamente, Marcos, existem as suas exceções de pessoas que fazem mudança de carreira, tudo bem? Mas se a gente for olhar um perfil mais desejável, é muito mais desejável, por exemplo, alguém que primeiro tem uma aptidão por programação. Por quê, Jackson? Marcos, ele vai lidar com isso o tempo todo. É uma programação tradicional de um software? Não. Ele está lidando muito mais com uma programação estatística. Lógica até. Lógica. Então você fala, mas espera aí, se ele está lidando com uma programação muito mais estatística, então, Jackson, seria bem-vindo um cara bacharelado em matemática? Super bem-vindo. Super bem-vindo. Um cara de engenharia. Então, assim... Pessoas que têm uma bagagem de cálculo, de matemática, de física muito forte, ele consegue trazer esse aprendizado e fazer o shift para virar um cientista de dados. Porque, basicamente, ele pega o arcabouço dele ali, que ele pegou numa graduação, principalmente de matemática, une isso à programação, ele consegue ter um perfil muito interessante. Perfeito. Marcos, se você for pegar boa parte dos algoritmos que você usa, seja em machine learning tradicional e a generativa, eles vêm do mundo acadêmico, de matemática. É isso aí. Então, assim... É matemático, né? O negócio, é matemático. Né? Vou fazer uma regressão linear. Isso é completamente matemático. Então, assim, pessoas que gostem muito de estatística, que têm um viés para programação, realmente vão se encaixar muito melhor. E é importante... Por exemplo, se alguém falar, poxa, mas eu sempre odiei matemática, não gosto... Cara, talvez não seja o seu caminho, então. Talvez realmente não é muito bom você ir para essa área como cientista de dados. Sim. Mas você tem outros campos de negócio que você pode abrir com a própria IA, saber usar as ferramentas, né? Não, na camada de front-end, não necessariamente... lá construindo, né, uma inteligência, mas usando ela para levar para o negócio, né? Eu acho que isso também é uma possibilidade, obviamente. Eu acho que total uma possibilidade. E, inclusive, Marcos, eu acredito que cada vez mais a gente vai caminhar para isso. É simples, olha. Se a gente voltar um pouco, a gente vai ver que, sei lá, se a gente pegar o próprio DBA, o profissional de infraestrutura, lá atrás ele estava ultra mega valorizado porque ele pegava no Bitbyte, subia as coisas, configurava.
Hoje a nuvem te entrega pronto isso. É isso. Configurado. É isso. Você tem que fazer uma mudança de carreira. Peraí, se eu continuar aqui no Bit no Byte, não é isso que vai me trazer resultado. Então, assim, cada vez mais eu acho que vai surgir plataformas que vão numa abordagem que a gente chama de low code ou no code. Exatamente. Cada vez mais pessoas de negócios vão estar conectados usando essas ferramentas para dar uma resposta para o negócio. Esse cara não programou uma vírgula. Exato. Ele não precisa saber nada de matemática, muito menos de desenvolvimento e nem código, né? Ele simplesmente precisa ter lógica, entender o negócio e criar ali o caminho ideal, né? E é exatamente em cima disso, o Jackson, que eu venho desenvolvendo, né, um trabalho, inclusive você que quer entender um pouco mais de inteligência artificial, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link para negócios inteligentes. Ele é uma plataforma, né, onde você tem ali uma série de conhecimentos para você aplicar isso, porque esse é um ponto importante, né, Jackson? Assim, existe uma vertente, né? Na verdade, existem duas vertentes, né? Tem um grupo de pessoas achando que a inteligência artificial vai disseminar ali, vai matar a humanidade, vai destruir, vai roubar todos os empregos e tal, e não sei o quê. E enquanto existe uma outra, que é a real, né? Que, na verdade, vamos usar a inteligência artificial ao nosso favor e ser um braço a mais, né? Seja pensante, seja de execução e tudo mais. E hoje, né, obviamente, existem muitas funções no mercado hoje que realmente vão ser substituídas por inteligências artificiais, porque elas vão fazer aquela tarefa com muito mais precisão, com zero de erro e com muito mais velocidade e escalabilidade e tudo mais. E isso não é ruim. O ponto é que você precisa estar preparado para isso. Então, busque evoluir, busque, né, conhecer essas ferramentas, use e aplicar isso no negócio. Eu vou pegar um case aqui, até foi citado num dos episódios anteriores, que tava lá um cara de TI, né, Rafael Antunes lá da Leves, né, inclusive, ele tava ali fazendo, né, uma contratação de novos funcionários para a área dele e tal. E aí ele simplesmente colocou o desafio, né, um problema operacional ali, e botou o desafio. E aí, cara, muitos lá estavam fazendo a provinha ali e tal, e trouxe. E a pessoa ali que usou a inteligência artificial trouxe com muito mais propriedade, detalhando uma série de coisas. Então, o material a ser apresentado foi um material super rico, com um monte de informação, com detalhamento e tal. E aí veio exatamente essa questão, né? Pô, mas será que ela sabe implementar e tal? Mas ela teve a lógica da coisa. Aí a implementação é mais fácil, porque você nem precisa ter código, dependendo do caso. Então, assim, o ponto que eu quero colocar é a pessoa ela conseguiu fazer com menor tempo e com muito mais informação e muito mais rico, né, a entrega daquela tarefa que ela tinha que fazer. Então, hoje, você ser um profissional que usa a inteligência artificial ao seu favor é 10 passos da concorrência, e o mercado de trabalho é isso, né? Eu vou aproveitar esse gancho, Marcos, é uma frase que eu sempre falo, e para mim isso é claro. Quando pensa, poxa, qual o profissional do futuro? Marcos, para mim, não é o profissional que vai ter mais hard skill em tecnologia, seja qualquer tecnologia, não é o especialista em IA generativa ou qualquer outra tendência que venha. Perfeito. O melhor profissional para mim é o que sabe resolver problema. Perfeito. É isso. Marcos, ele tem um cinto de utilidades ali na cintura dele. E se ele souber usar todas essas ferramentinhas que ele tem para resolver problema, esse cara vai sair bem. Perfeito, perfeito, Jackson. Nossa, essa foi se tornar um super-homem, né? Exatamente, é usar um monte de skills ali para poder, enfim, levar a melhor solução pro... Exato, porque assim, Marcos, por exemplo, tem casos específicos, por exemplo, se a gente pegar os grandes bancos do Brasil, tá? Eles têm um movimento, os grandes bancos do Brasil, em especial de tipo, poxa, eu quero criar um modelo fundacional específico para esse banco, porque faz sentido, olha os milhões que eu invisto.
São casos específicos. E daí, realmente, nesse caso, você vai se aprofundar. Lógico. Mas, Marco, a maioria esmagadora, ela precisa só se conectar com a IA e utilizar no seu dia a dia. Eu não preciso reinventar a roda. Perfeito, perfeito. Já tá lá, né? Já disponível, tá lá. Né? É isso. Então, assim, quem tiver essas sacadas, quem fechar os legos, quem conectar as pecinhas mais rápido, é esse cara que vai estar dando a resposta pro negócio. Esse cara que vai estar trazendo resultado. Perfeito. E é exatamente em cima disso, né? Como é que você vê aí a questão da ética, né? Em tudo isso, né? Porque muita gente vai olhar e falar assim, pô, mas aí a pessoa que estava ali concorrendo, pô, não usou ali o seu conhecimento, usou o conhecimento da IA. Mas aí é aquilo, né? Cara, eu estou resolvendo um problema do negócio. E para resolver esse problema do negócio, a partir do momento que esse projeto foi aprovado, eu também vou usar a inteligência artificial para poder executar e vai sair do mesmo jeito, até mais rápido e mais eficiente, né? Mas como é que você enxerga aí a ética, não só nesse aspecto, mas a ética como um todo, olhando inteligência artificial? Né? É que isso, assim, se a gente falar que isso não é um problema, Marcos, eu vou estar negligenciando. Isso é um problema. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Quando você tem, por exemplo, um artista ali falando, pô, mas copyright, cara, é minha obra, isso daqui foi o que fiz, eu não fui nem consultado. Isso é um problema? Cara, é um problema. Não, isso é. Inclusive, direitos autorais é fundamental. Existe um mecanismo na web, um projeto, Spanning IA. Basicamente, você entra, depois você pode até entrar e dar uma pesquisada no seu nome, talvez você esteja lá. Você entra lá e basicamente tem uma frase em inglês lá dizendo assim, como se assim, eu já fui treinado, o que ele quer dizer com isso? Será que já pegaram alguma informação minha ou minha foto e usaram como treinamento de algum modelo fundacional? E você coloca lá e eles voltam. Já fiz algum teste em algumas pessoas que a gente conhece e apareceu. Então, meio que assim o seu consentimento. Imagens, principalmente, estão sendo usadas para depois fazer um reconhecimento. Ou até imagens de artistas ou obras artísticas. Isso é um problema? É um problema. A gente precisa endereçar isso, precisa ter uma conversão, precisamos. Mas assim, Marcos, a gente também não pode ser ingênuo. A IA generativa ou inteligência artificial é uma estrada que está sendo construída. E a gente está vendo os problemas agora. Então, assim... É natural de ir resolvendo, né? Isso vai acontecendo. A gente vai ter que lidar com várias questões, algumas até mesmo filosóficas. O que eu não acho interessante é, às vezes, a gente colocar muito mais barreiras para que isso comece a fluir, comece a dar resultados, porque justamente a gente às vezes não quer sair um pouco da nossa zona de conforto ou não quer ter que lidar com situações problemáticas sociais. Não, pessoal, a gente precisa fazer essas provocações. Ela é importante. A gente precisa subir a régua, sabe? Então, assim, tem questões de copyright, tem outras questões até, por exemplo, éticas, assim, envolvendo até questões preconceituosas. Porque qual que é o problema, Marcos? Jackson, modelos fundacionais são treinados com que espécie de dados? Da internet. Vasta gama. Em algum momento, Marcos, foram nós que geramos esses dados, o ser humano. Exato. Aí se tiver algum viés ali, ela vai interpretar o viés também. Exatamente isso. Então, assim, nós temos viés. Então, assim, ela aprendeu com isso também. E ela vai te dar algumas respostas ou sugestões que vai soar preconceituoso. Mas, enfim, justamente... Será que não é mais para a gente olhar como a gente está gerando as informações e a gente fazer uma curadoria sobre tudo isso que está sendo gerado? Perfeito, perfeito. E isso vem, assim, o Brasil o Brasil ele tem vários pontos positivos nessas questões de leis, né? A nossa LGPD aqui é uma lei super rica, né, de proteção de dados e tal. E agora está saindo um marco ali da IA, né, que é para buscar regulamentar. Mas é a primeira versão, obviamente, isso vai evoluindo, né? E a gente sabe que conforme essa evolução vai crescendo, vai abrindo outras frentes e isso é infinito, né? Você sempre tem que estar ajustando ali a lei para poder proteger tanto a questão dos dados como principalmente essa questão de copyright e também a produção
de vídeos que não são verdadeiros, né? Porque você pega lá hoje o rosto de uma pessoa e você consegue transformar em qualquer coisa. Você consegue transformar falando qualquer coisa, aquilo que você quiser, com a sua voz. Então é uma coisa assim que, óbvio que com outras ferramentas você consegue saber que aquilo é produzido por uma inteligência artificial. Mas até, né, alguém descobrir ou buscar, já viralizou, né? Então, dependendo do caso, né? Mas esse é o ponto para mim, assim, novamente, eu sei a importância da gente pensar até numa legislação nesse sentido, colocar os famosos limites ali, Exato, os até boundaries onde vai, ali, né? até onde vai. Mas, novamente, a gente precisa saber dosar isso para que isso não seja um empecilho de avanço da própria tecnologia. E, às vezes, Marcos, é muito melhor a gente olhar para os problemas reais que já estão acontecendo. Então, assim, tem vários problemas, inclusive no nosso país, onde uma otimização com IA com certeza ia alavancar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Poxa, quantos milhares de processos não existem nos nossos tribunais que não estão sendo julgados? Com uma otimização de IA, às vezes, você coloca isso e o ganho que vai ter para a população... Marcos, a gente está num país onde, às vezes, a pessoa... Às vezes ela pode até morrer e não ver o processo dela julgado. Isso aí. Então, é um exemplo clássico, onde tem muito mais vantagens e você pode, de fato, alavancar. O outro ponto é, existem problemas reais que estão acontecendo, por exemplo, quando você usa IA generativa, você está falando de ter treinado um modelo e consumir esse modelo. Isso consome muita energia, muita mesmo. Isso é um problema real, de agora. E que a maioria das pessoas, às vezes, não falam, porque, assim, os grandes criadores de modelos, eles não estão interessados necessariamente em falar assim, olha, cara, eu emiti 25 toneladas de dióxido de carbono. Eles não vão falar. Isso é um problema real. Talvez que existem pesquisas, inclusive existem sites, tem um que chama Code Carbon, que é bem legal, que basicamente quando você vai desenvolver um modelo, você pode plugar esse Code Carbon no seu código e ele vai te dizer quanto de dióxido de carbono você emite e daí você pode otimizar o modelo para ele emitir menos. Então, isso já é algo real. Às vezes, em vez da gente ficar viajando, poxa, mas a IA do futuro, o que vai ser? Cara, mas já tem um problema aqui real na mesa que a gente pode trabalhar em cima dele. Então, eu acho que faz mais sentido. É isso aí. E como é que você vê aí para as pequenas e médias empresas, né? Para começar a implementar, né? Aplicar a inteligência artificial nos seus negócios aí, sem gastar muito, né? Porque isso é um ponto importante também, né? Porque eu tenho um princípio que hoje você consegue começar a utilizar a inteligência artificial com um custo, se não for zero, dá para começar com muito baixo, né? Perto disso. Então, mas eu queria um pouco da sua visão aí. Para mim, Marcos, principalmente, se a gente está falando dele começar a adoção, do ponto de vista de inteligência artificial, com certeza ele está num nível de maturidade até abaixo ali. Sim. O que eu recomendo? É sério, não vá para um lado de desenvolver algo, de chamar um cientista de dados, plataformas. Marcos, existem inúmeras plataformas prontas. Poxa, a AWS, eu nem saberia falar quantas tem, de tipo... Poxa, essa plataforma aqui resolve esse problema, essa outra aqui resolve isso. Então, você consegue conectar a sua dor e provavelmente ela vai se encaixar numa dessas plataformas. Então, assim, não saia desenvolvendo do zero. Se conecte a uma plataforma dessa. Então, assim, você vai falar essa dor, a consultoria vai estar doutorada. Fala, opa, para essa dor aí existe esse serviço com esse nome. Vamos pegar um seu dataset, vamos fazer um teste aqui, uma demo rápida. Você vai ver o resultado na mesa e daí você parte para usar a solução. Então, assim, tem solutions pronta. Criar do zero, isso leva mais tempo, eleva o custo e demora para você ter uma resposta de negócio. Perfeito. Na minha visão, usar plataformas prontas e, novamente, dezenas, centenas, conecta com a sua dor, com certeza. Com certeza, com certeza. Bom, Jackson, cara, foi um papo magnífico. A gente conseguiu explorar assim, uma série de aspectos, né, da inteligência artificial. Você é um cara com um conhecimento enorme, trabalha já nessa área de data desde lá de trás. Então, e você vê o quanto que essa é uma área que vai crescer cada vez mais, né? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Foi muito bom a gente falar todo esse universo, né? E desmistificar bem, né? Todos esses conceitos, né? Muito obrigado, viu, Jackson?
Marcos, foi um prazer. Agradeço novamente o convite. Importante a gente passar esse conhecimento para quem está nos assistindo e até quem não estiver assistindo aí. Tem alguma necessidade, alguma dificuldade, quer falar um pouco sobre a generativa, quer implementar algo aí na sua empresa, se conecte da rede, a gente consegue te ajudar, consegue dar um direcionamento e até viabilizar financeiramente para você atingir os resultados esperados. É isso aí. Valeu, Jackson. E é isso, pessoal. Até mais e até o próximo episódio. Valeu!